Gênesis 26:12. Já está a funcionar? Amém. Gênesis 26:12. Isaac, filho de Abraão, estava a passar por uma situação complicada. Assim como aconteceu no tempo de Abraão, agora também estava a acontecer no tempo do filho, e havia fome na face da terra, havia dificuldades, escassez de alimentos e tudo mais. E o local que deveria ir quando acontecia isso, pelos vistos, era para o Egito, porque já não era a primeira vez que se deslocavam ao Egito cada vez que havia fome na terra. Mas desta vez Deus disse para não ir. Disse para confiar nele e para não ir. Para semear na terra que ele lhe disser. Para confiar em Deus. E Isaac fez exatamente isso mesmo. Muitas das vezes nós acreditamos que já aconteceu com vários homens de negócios agarrar e colocarem o seu dinheiro em negócios que depois saem furados e dizem, mas eu não a intenção era que fosse tudo bom, era depois semear mais para Deus e tudo mais. E porquê que aconteceu assim? Porque não é por causa da intenção com que nós vamos fazer as coisas que vai resultar que tudo onde nos metemos vai ficar a funcionar bem. Temos de buscar a Deus e saber a opinião de Deus. Ele é que nos mostra o que é que devemos fazer. Aqui, Isaac, Deus se apareceu a ele e lhe mostrou que ele não deveria descer ao Egito. Deveria semear numa terra que ele lhe disser. E Isaac confiou em Deus. Gênesis 26:12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 ou cêntuplo de medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo-se até que se tornou muito grande. E tinha porção de ovelhas, porção de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Deus o fez prosperar, porque ele obedeceu. Ele semeou na terra que ele sentiu que deveria semear. Ele semeou na terra que Deus lhe disse para semear. Muitas das vezes você diz e pensa, não, isto é a melhor maneira de fazer. Não, eu vou semear aqui ou ali, até em ministérios. Vou semear neste ou naquele ministério. E é da vontade de Deus. Busca o Senhor. Por favor, busca o Senhor. Saiba a vontade dEle. E se você souber a vontade dEle, o que fizer vai prosperar grandemente. Por isso, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens me ajudado a viver. Eu Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos dizer assim, Pai, nós te agradecemos por poder semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque tu és o nosso Deus. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir em Lucas 7:11.
Uma das coisas impressionantes que nós temos que ver e buscar é saber, através dos exemplos bíblicos, como dirigir toda a nossa vida. É impressionante o que é que Deus faz e como Deus faz. É impressionante os resultados daqueles que confiam em Deus. E o título desta mensagem é a sua vez. Realmente hoje é a sua vez. É a sua vez de você entender de uma vez por todas que Deus o ama, que Deus o quer abençoar e que não depende do que você faz, não do que você procura. Depende do que você crê nele. Mas Deus faz as coisas, mas nós temos que fazer. Há alturas para fazer, mas há alturas para ficar parado e esperar em Deus. Eu sei que para alguns isto parece complicado, mas enquanto você não experimentar, você nunca vai saber. Para mim também era, até perceber que realmente funciona. Esperar em Deus é a melhor bênção que você pode ter na sua vida. Porque então o que vai vir ter consigo é realmente o que você deseja, o que você quer. É uma bênção. Lucas 7:11. O que é que aconteceu até aqui? Jesus estava a pregar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e agora chegou à altura e entrou numa cidade. Lucas 7:11. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Namim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E chegando perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E se nós parássemos aqui de ler? E se o versículo terminasse aqui? Já era uma grande bênção, não era? Deus se moveu de íntima compaixão e disse para ela: não chores. Ele estava a tentar consolá-la. Não chore. O versículo a seguir podia ser de vários: não chores. Ele agora está no céu. Não chores, porque agora ele foi para um sítio melhor. Podia ser montes de coisas que foram ditas ou pensadas. Mas quando Jesus se moveu de íntima compaixão, não foi só para consolar esta viúva, mas para lhe dar o que ela mais queria. Versículo 14. E chegando-se, tocou no esquinfe, e os que levavam pararam. Eu antes de continuarmos, eu vou-vos dizer o que é esquinfe. O que é esquinfe? É um caixão. É uma caixa de madeira onde transportam cadáveres. Portanto, chegando-se, tocou no esfinge, e os que levavam pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o do fundo assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu. Glória a Deus. Cada vez que um milagre acontece, nós damos glórias a Deus. E nós ficamos consolados no nosso coração porque vemos Deus atuar nas nossas vidas. Jesus ressuscitou o filho desta viúva, o seu único filho. A pergunta que eu faço agora: não pode ele resolver o seu problema? Minha pergunta é: o que é que esta mulher fez para receber a bênção? Nada.
Então o que é que você precisa para receber a bênção? Não fazer nada. Cada vez que você, por causa de alguma coisa que você pediu a Deus, você tenta ajudar Deus, você não está a ajudar Deus, você está-se a prejudicar a si próprio. Está a impedir que Deus faça a bênção na sua vida, porque você, da forma como está a atuar, está a dizer que Deus não é poderoso o suficiente para conseguir resolver o seu assunto. E então Deus precisa de uma ajudinha. Eu quero que você entenda de uma vez por todas. Deus não precisa da ajuda de ninguém. E se Ele precisar de alguém, Ele toca na pessoa para que esse alguém mova e se faça o que é preciso. Eu tenho estado a ouvir um homem de Deus, narrativas de um homem de Deus, e eu tenho sido muito abençoado. Eu sei por experiências próprias o que é que Deus pode fazer, mas eu tenho visto por este homem coisas maiores ainda a acontecer. Ele precisava desesperadamente de finanças e esperava em Deus. E Deus fielmente lhe trazia. Ele uma vez saiu e precisava, e Deus sabia, e ele orava e não pedia nada a ninguém. E ele saiu de casa e foi passar num sítio, e nesse mesmo sítio, à mesma hora, naquele exatamente, passou um homem, falou com ele, falou um pouco com ele e lhe deu dinheiro. E ele dizia na sua narrativa: se eu me tivesse atrasado uns minutos antes, se me tivesse adiantado uns minutos antes, eu não tinha recebido a bênção. Mas Deus é fiel. E tratou que fosse na altura certa que trouxesse o dinheiro que eu necessitava. Você entende? Vamos parar de ajudar Deus e vamos deixar Deus ser Deus. Se você orou sobre algum assunto, deixe-o completamente nas mãos dele. Confie nele. Largue o assunto nas mãos dele. Pai, aqui está o assunto. Eu sei que tu és poderoso para resolver e eu confio e sei que já está resolvido no nome de Jesus. Largue o assunto. Esta mulher nada fez. Esta mulher nada fez. Como nada fez, Deus a abençoou. Eu sei que para nós é difícil, como humanos é difícil. É difícil, muitas das vezes, viver sabendo que nós temos que trabalhar para conseguir ganhar dinheiro, nós temos que fazer aquilo, muitas das vezes, às vezes quando as coisas não estão a correr a nosso favor e nós temos razão de regatear e falar e queixar-se às pessoas e tudo mais. Mas agora imagine que você mete a questão nas mãos de Deus. O impossível vai acontecer. Aquilo que você menos espera, da maneira que você menos espera, é a maneira que vai acontecer. Porque Deus está no assunto. Já não é através de possibilidades humanas. Você quer comprar um objeto, seja o qual for, e você não tem hipótese de comprar. Se esse objeto vier a parar a sua mão, uma grande bênção, não é? Foi Deus que lhe deu. Mas tendo a possibilidade, será que é Deus que está a fazer? Eu uma vez fui confrontado com isso. Eu na altura não percebia parte.
Eu queria muito um telemóvel e através de esforço realmente consegui aquilo que eu queria e fiquei a pagar lá prestações. E Deus disse-me uma vez numa reunião, e disse-me assim, então gostas do telemóvel que eu te dei? E eu fiquei assim, que tu me deste? Eu fiquei assim confuso, Senhor, que tu me deste? Não, eu estou a pagá-lo a prestações. E Deus, na sua infinita bondade, virou-se para mim e disse-me assim, abre a tua carteira, olha lá para dentro. E eu olhei lá para dentro e vi notas. E diz, quem é que te dá essas notas? És tu, Senhor. E eu pedi perdão a Deus. Você tem que entender, e eu naquela altura depois entendi, que realmente todo o processo de conseguir aquele telemóvel não foi algo fácil. Porque havia impedimentos, houve impedimentos disto, daquilo, e foram levantados, barreiras foram quebradas. Deus teve que atuar para que eu pudesse receber aquilo que eu queria. E da mesma forma, algo vai acontecer na sua vida que vai abençoar aquilo que você precisa e necessita. Mas você tem que esperar em Deus. Eu, maiores bênçãos que eu tenho recebido é esperando em Deus. Esperando em Deus. Não é agarrar e fazer alguma coisa para que possa acontecer. Não. Não. Esperando. A última bênção que eu recebi, eu só disse, Pai, eu preciso disto. Eu preciso disto. Foi a minha oração. Eu não disse mais nada. Passados uns tempos, nem sei quanto tempo foi, mas não foi muito tempo. Deus me deu a bênção que eu precisava. O mesmo vai acontecer na sua vida. O que é que você precisa? Uma cura, libertação, uma bênção. O que é que você precisa? Vá a Deus. Peça a Ele. Confie nele. E largue o assunto. Largue o assunto nas mãos de Deus. Eu quero-lhe só trazer um alerta. Se o que você está a pedir tem a ver com outras pessoas, as coisas já não funcionam muito bem assim, porque tem a vontade da outra pessoa em causa. Mas se tem a ver só com a sua vida, com a sua vontade, então é garantido que você vai receber. Muitas vezes nós oramos porque queremos que a outra pessoa fique bem e até oramos para que algo aconteça assim ou assado. Nós temos que perceber que a vontade da outra pessoa também está em causa. Então temos que orar a Deus para que Deus se mova nessa pessoa, a abençoe, a faça mudar a sua maneira de pensar, de agir, para que possa ser abençoado. Por isso é que às vezes nós oramos por pessoas e não acontece nada, porque está envolvido a vontade da pessoa. E se a pessoa diz, não, isto não é possível, Deus não pode fazer nada. Você acabou de bloquear tudo. Diz que não é possível. Não é possível que a cura aconteça, não seja através de medicamentos, ou através de operações, ou através de médicos. Então, se é assim, Deus não pode operar, porque você não está a deixar. O mesmo acontece, não, mas como é que isso é possível? Como é que isso vai acontecer? Eu já deixei há muito tempo disso para trás. É pouco me importa. Eu conheço o tamanho do nosso Deus, eu sei quanto Ele é grande e capaz de fazer seja o que for. Por isso, eu sei que vai acontecer. Eu lembro-me de orar por um homem e depois de orar por ele virou-se, não, ainda me dói. E eu disse, não pode ser. Ele ficou a olhar para mim, de boca aberta. Não pode ser. Não, disse eu conheço o meu Deus. Glória a Deus que ele ficou curado. E ele reconheceu. Ele depois próprio dizia para mim, pensava que eu estava a brincar. Eu não brinco com coisas de... A cura pode acontecer se nós deixarmos. Há obstáculos para a cura. Falta de perdão, dúvida,
descrença, não acreditar que é possível. Mas quando você chega a um ponto tal em que não há mais hipóteses, em que você esgotou todas as suas hipóteses, será que não é só Deus que o pode ajudar? Esta mulher, nós lemos, ela tinha esgotado as hipóteses todas. Ela estava a transportar dentro do caixão um filho e ia sepultá-lo. Mas Jesus tem a última palavra. Assim como tem a última palavra na sua vida. Ele é que põe o ponto final na sua história. Eu dou glórias a Deus porque realmente é isso que eu tenho visto e é isso que eu não tenho percebido. Enquanto Deus não pôr o ponto final, enquanto Deus diz acabou, já não dá mais, aí é que terminou tudo. Antes, nunca terminou. Há pouco tempo disseram para mim, não, o médico diz, e eu disse logo, pois, mas isso não foi Deus que disse. As pessoas às vezes ficam a abanar cada vez que eu falo em relação a isso, mas é verdade, não foi Deus que disse. Deus disse que você pode ser curado. Deus diz que você pode ser liberto. Deus diz que você pode ser abençoado. Isso é o que Deus diz. Porque Jesus foi à cruz, levou todas, não há algumas, é todas as nossas enfermidades e dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É assim. Então o que é que falta em nós? Largar as coisas da mão e deixar Deus. Só assim Ele pode operar. Eu não quero dizer que à sua mente, e à minha mente, e à mente de todos, não venha hipótese disto, daquilo, daquele outro, mas enquanto estiver na sua mente e você não falar da sua boca e não fizer nada, nada vai acontecer. Deus pode fazer o que Ele tem propósito de fazer e abençoar a sua vida. Só assim. Há um versículo que eu gosto bastante. Nós depois vamos voltar a Lucas. Mas vamos a Efésios 6:13. Se calhar vamos começar no 12. Efésios 6:12. Efésios 6:12. Glória a Deus. Em Efésios 6:12 nós vemos Paulo a escrever a Éfesos e a mostrar-lhes o que é que eles deviam de fazer. A falar-lhes sobre algo muito espiritual. Muitas das vezes nas ações que nós fazemos como humanos, às vezes tentamos resolvê-las pela nossa força, pelas nossas capacidades, pelo nosso conhecimento que adquirimos nesta terra e não pela vontade divina. E Paulo escreve aqui em Efésios 6:12 e diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firme no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Você sabe que há uma altura, depois de nós orarmos sobre um assunto, em que nós já oramos e fizemos tudo, e parece que nada mudou, e parece que está tudo na mesma. O que é que devemos fazer? Parar, ficar firmes e dizer: Pai, eu confio em Ti. Pai, eu confio em Ti. Mesmo quando tudo parece estar a desabar, mesmo quando está tudo complicado, Pai, eu confio em Ti. Lembro-me tanto de um homem. Este homem foi chamado por Deus a uma idade, eu penso que com 16 anos de idade. Eu estava muito mal, problema de coração, e está deitado na sua cama. O médico chegou lá e disse que
disse aos pais para passar no dia a seguir no seu consultório, porque ele passava-lhes o atestado de óbito. Ele não ia passar daquela noite. Mas foi o que o médico disse, não foi o que Deus disse. E ele estava lá. Passou-se aquela noite e ele não morreu. E de manhã ele estava a pensar nas coisas de Deus, aquilo que ele tinha lido de Deus, nas bênçãos. Estava a pensar em Marcos 11:23, tudo aquilo que pedires, querer que receberes e tê-lo-eis. Estava a pensar que se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidares em teu coração, mas se fará aquilo que diz, tudo o que disseres será feito. E ele disse, eu creio, Senhor, que tu me podes curar, por isso eu estou curado. E Deus disse-lhe para ele, então o que é que alguém curado às 10 da manhã faz na cama? E ele não se conseguia levantar. E ele, então, com muita dificuldade, arrastou-se, puxou-se, fez um esforço tremendo para se conseguir sentar na cama. E depois fez um esforço tremendo para se pôr em pé, para sair da cama e se colocar em pé. Todo esse esforço foi a parte humana que ele teve que fazer. Qualquer pessoa a pensar bem, nunca poria os pés no chão porque saberia que cairia. Mas ele confiou. E o poder de Deus na altura entrou nele e ele começou a andar e a fazer tudo na sua vida. Só aos 86 anos de idade é que ele partiu para o Senhor. Servindo a Deus, buscando a Deus, confiando em Deus. Este é o exemplo de muitos homens e muitas mulheres que confiaram em Deus e que as suas vidas foram alteradas por completo. Numa altura de uma grande peste que estava a acontecer em África, este homem, pastor, estava a ajudar outras pessoas. A epidemia era tão grande que eles passados dias morriam. E ele continuava lá a ajudar as pessoas. De tal forma que os médicos acharam estranho. Porque é que ele não tinha ficado? Porque é que ele não tinha sido contagiado? Porque é que ele continuava com saúde? O que é que se passava nele? E foram ter com ele e disse, mas porquê? O que é que você tem? Que imunidade você tem? E ele dizia, eu tenho imunidade de Deus, nenhum mal me se dará, nem praga alguma chegará até mim. E então ele disse, vão buscar a saliva de um homem que morreu, que tinha morrido agora mesmo. Os germes estão ativos. Os germes da doença estão ativos. Então tirem-lhe a saliva, metam no microscópio. E no microscópio via-se os germes ali, a infecção. E ele virou-se, agora coloquem na minha mão. Colocaram na mão dele. E levaram ao microscópio e viram que mal tocaram na pele dele, morreram. Onde há Deus, há cura, há libertação. Onde há confiança no grande e poderoso Deus que é o nosso Deus, há bênção. E nós temos que perceber que uma parte tem de ser feita por nós, mas a nossa parte é a mais fácil. Acredita em mim. Embora não pareça, é a mais fácil. É a parte de confiar nele. É a parte de dizer, Senhor, eis-me aqui, conta toda a minha maneira de pensar, conta toda a minha maneira de agir, conta tudo o que eu sei. Eu mando fora e confio em ti. Porque é que muitas das vezes nós falamos de testemunhos para a pessoa ganhar fé e confiança naquilo que aconteceu a outros? Porque se aconteceu a outros, vai acontecer consigo também. Se pessoas foram ressuscitadas dos mortos, não pode ele ressuscitar qualquer doença?
Não pode Ele fazer qualquer bênção. Ele é Deus. Por que é que não há de fazer? Eu lembro-me... Eu escandalizei uma igreja uma vez quando eu falei uma coisa. Eu estava na igreja e eu contei isto. Que uma vez pessoas iam a lugares satânicos de Deus, sem Deus, não é? Pessoas recorriam ao diabo e o diabo fazia com que os dentes deles fossem sarados e ficassem curados. E eu virei-me na altura disso na igreja e eu fiquei todo contente. E as pessoas ficaram todas assim a olhar para mim. O que ele está a dizer? Você não está a perceber, virei meu. Se o diabo pode fazer isto, o meu Deus pode fazer muito mais. Se entende? Quem fez o diabo foi Deus. Foi Ele que criou o oscilador para oscilar. Foi Ele. É Ele que é o criador de tudo. É Ele que tem as peças subsolentes para poder colocar no nosso corpo. É assim como íamos a um mecânico, ele agarra e troca uma peça que esteja avariada e mete uma peça nova. Deus faz o mesmo connosco. Porque Ele tem o poder para poder fazer. É Ele. É Ele, este grande e poderoso Deus que é o nosso. É Ele e não nós. Vamos lá voltar a Lucas 7. Vamos lá voltar atrás. Vamos voltar a Lucas 7. Só que agora, em vez de ser Lucas 7, é Lucas 7, 20. Eu vou ser sincero. Será que muitas das vezes não vem dúvida? Claro que vem. Mas o que você faz com ela é que faz toda a diferença. Será que vai, não vai funcionar? Será que Deus não ouviu? Será que não é agora que vai responder? Será que não é agora? Muitas das vezes vem dúvida. Mas o que você faz com a dúvida, o que você fala, o que você diz, faz toda a diferença. João Batista. João Batista era o primo de Jesus. João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Foi ele que começou a pregar nos desertos, a pregar e a dizer às pessoas para se arrependerem. Foi ele que preparou o caminho para o seu primo Jesus, para que pudesse pregar o Evangelho. Foi ele que deu a abertura. Mas depois de tanta coisa acontecer, João teve dúvidas e manda os discípulos falar com Jesus. Lucas 7:20. E quando aqueles homens chegaram junto a ele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? João Batista estava com dúvidas. Será que é aquele o Messias que havia de vir, que tirava o pecado do mundo, exatamente como João Batista tinha dito? Com o passar do tempo, ele ficou com dúvidas. E muitas das vezes a igreja fica com dúvidas. Quando parece que o tempo está a passar e as coisas não estão a acontecer. Mas não estão a acontecer porquê? Você está a buscar ao Senhor ou está a buscar outras coisas? Você está a buscar ao Senhor ou está a buscar soluções noutros lados? Alguém tem um pneu furado e não tem pneu para poder substituir aquele. E então telefona para um sítio. Telefona para um sítio para que lhe tragam. E ao mesmo tempo sai dali e vai à procura de um pneu. Se a pessoa do qual ele telefonou soubesse que ele já tinha ido à procura de um pneu e que ele não era necessário levar o pneu, será que ele iria lá? Sabe que é o mesmo que acontece com Deus? Deus sabe que você está à procura noutros sítios,
Então, se você está a tentar arranjar solução para o seu problema, para que é que precisa de Deus? Resposta de Jesus. 21, Lucas 7, 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres anunciam-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandaliza. Alguém não recebeu a bênção até agora. Será que Deus não abençoa? Alguém não foi curado até agora. Será que Ele é o Deus que não cura? Será que a palavra de Deus é mentira? Quando ele está escrito em Salmo 103, em que diz, sou eu que curo todas as tuas enfermidades. Será que é mentira a palavra de Deus? Então se não é, então o que é que nós temos que mudar em nós para que a bênção pode chegar até nós? A última bênção que eu recebi, muita gente ficou contente. Muitos daqueles que estão mais próximos de mim ficaram contentes. Eu também fiquei, claro. Mas eles puderam ver a mão de Deus a atuar. E será que a mão de Deus não pode atuar nas suas vidas todas? Em toda a vida de toda a pessoa? Será que Ele não é Deus? Será que as pessoas fizeram alguma coisa por merecer ser abençoado por Deus? A Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. Todos prevaricaram, todos se separaram da glória de Deus. Então se não há um justo nem um sequer, quem pode dizer que é melhor que alguém? Ninguém. Deus não faz exceção de pessoas. Para eles todos são iguais. Mas aqueles que tocam em Deus, esses são diferentes. Eu quero vos levar a algo que nós já lemos muitas vezes, mas vamos a Tiago 3. Tiago 3:1. Eu não disse 1, peço perdão. Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais do juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o seu corpo. Tiago 3, a começar no 1. E agora já vou no 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear o corpo. 3. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, para conseguir dirigir todo o seu corpo. Vê também as naus, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daqueles que as governam. Assim também a língua é o pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidades. A língua é posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Sabe o que isto quer dizer? Você tem que ter cuidado com o que fala. Se você ora por um assunto, e você continua a declarar mal sobre esse... Vamos dar um exemplo. Para ser mais prático. Vamos dar um exemplo. Você chega a Deus, olha, eu preciso de 100 euros.
Eu preciso de 100 euros para pagar uma dívida. Eu creio que tu és capaz de mudar e eu creio que eu vou receber no nome de Jesus. Amém. Ora, depois de você orar, você começa a vir à sua mente. Você tem aquela dívida, tem que a pagar. A pressão vem e você começa a falar o que não deve. Falar, porque se você pensar não faz problema nenhum. Agora, quando você fala, cria o problema todo. Porque tudo o que o homem semear, isso vai colher. E então começa a dizer, não, pois eu não tenho dinheiro. E vai chegar à altura e não vou ter o dinheiro. Tudo o que você orou, tudo o que você orou, tudo que você orou, acabou de quebrar tudo. Mandou tudo fora. E depois você diz, mas Deus não me abençoou. Então, mas foi você que quebrou. Foi você que quebrou aquilo que orou. Você orou uma coisa a Deus, pedindo uma coisa a Deus. E você agora diz que não tem, que não é hipótese, não está a ter, não está a receber, não está... Então você quebrou tudo o que orou. Que culpa é que Deus tem de uma coisa que você faz? Eu já orei por pessoas. E eu sei sempre se a pessoa recebeu a benção ou não. Sabe como? Pelas respostas que elas dão. Eu oro para a pessoa e diz, glória a Deus. E depois eu pergunto à pessoa, amém? Então, isto vai acontecer. E a pessoa diz, Deus o ouça. E eu já disse, já estás. É quase sempre a minha resposta e eu digo assim, ele ouve-me. Ele ouve-me. Mas já sei que ela vai sair dali, vai começar a falar o que não deve. E tudo aquilo que se orou vai cair por terra. Toda a confiança que nós demos na oração, que nós demos a Deus e diz, Senhor, eu creio que tu vais fazer em nome de Jesus. Tudo vai cair. Porque a pessoa vai falar o que não deve. Vai falar negativo. Vai falar que o problema. Vai falar que não tem a solução. Vai falar que ainda não tem. Ainda não está a receber. Ainda não está a coisa. Vai perder tudo. Vai perder tudo. E isto não tem culpa, não é de Deus. A culpa é nossa, porque nós é que estamos a fazer o que não devemos. Vamos imaginar, nós estamos à frente de uma empresa. Nós somos donos de uma empresa. E chegamos à empresa e dizemos assim, olha, a partir de hoje todos almoçam a 1h. Então, você é o dono da empresa, toda a gente vai almoçar a 1h. Pronto. Está tudo bem, sim. Mas depois você sai dali e começa a pensar, não, é melhor não. É melhor não, não, isso não é correto, não é coisa. E você agarra e diz, não, tem de ser às 2h. Você é o dono da empresa. Você mudou o horário. Foi você, não foi Deus. Foi você que mudou o horário. Foi você que começou, disse, não, a partir de agora é às 2h. Foi você que falou com a sua boca. É que você que está a quebrar as orações. É você que está a evitar que a bênção venha à sua vida porque você está a falar negativo. Não é Deus. Culpa tem Deus de alguma coisa que você faz. Chama-se consequências. Que consequência existe? Eu estou-vos a dizer uma coisa que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não é fácil nós calarmos a nossa boca. Não é fácil nós estarmos a pensar uma coisa e não falarmos aquilo que estamos a pensar. Não é fácil. Mas isso tem a ver com o controle que nós temos que ter a nível humano e perceber, para podermos receber a bênção, temos de estar calados. Calados. Então, e nada.
E nada. Você acabou de ler. A língua está posta entre os mesmos que controlam todo o corpo. O que você falar é o que você vai receber. Se você fala positivo, você vai receber o que é positivo. Se você fala negativo, não há hipótese, você vai receber o que é negativo. Porque você está a colocar fé. Você acredita naquilo que está a falar. E se está a falar negativo e acredita, você está a andar em fé negativa. E não há hipótese. E você pode dizer, mas é o que eu estou a sentir, é o que eu vejo. Pois, mas andar por fé não é andar por vista. Não é andar por sentimentos, é andar numa confiança que Deus vai responder à sua oração e vai abençoá-lo. É uma maneira de viver, andar em fé, é uma maneira diferente completamente da vida humana, do que o mundo faz, do que toda a gente faz. Toda a gente se queixa. Toda a gente se queixa. Aquele que confia em Deus não se queixa, não fala. Não fala negativo, só fala o que é positivo. Por isso é que as minhas reações às vezes quando me dizem, o médico disse, está bem, isso foi o que ele disse, não é o que Deus diz. Por isso é que eu tenho essa reação instantaneamente, porque para mim a última palavra de Deus, a última palavra de Deus não é dos homens, não é do médico A, B ou C, mas ele tem um doutoramento. Todos os doutores. Ouça, o único que eu conheci que ressuscitou foi Jesus. O resto todos morrem. Portanto, eu só confio em Jesus. Ele é que tem a última palavra. Ele é que tem o ponto final. Agora cabe a nós confiar nele ou não confiar. E quero-vos levar a outro versículo. Desculpem, afinal eu estava no sítio certo. É um pouco mais abaixo. É Tiago sim, mas é mais abaixo. Versículo 5. Eu disse Tiago 3. Desculpem, não foi? Agora é Tiago 1, 5. Desculpem. Eu disse Tiago 3 há pouco para falarmos e agora é Tiago 1, 5. Tiago 1, 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um vento, pelo vento, e lançado de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você ouviu? Eu vou voltar a repetir. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e não lance em rosto. Agora, aqui é a parte importante de tudo. Peça com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento e lançada para uma parte e para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você está a orar em dúvida, você não vai receber. Há um homem que agarrou, levou o seu filho, e o seu filho espumava para a boca, mandava-se para o chão, tinha ataques demoníacos nele. E Jesus disse-lhe, tem fé. E o homem olhou para Jesus e disse, ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha fé. Ajuda a minha falta de fé. É impressionante o homem dizer isto, porque Jesus repreendeu o espírito e o menino foi curado. Mas ele reconheceu que tinha dúvidas e que precisava de ajuda. E da mesma forma, nós podemos pedir a Deus que nos ajude
nas circunstâncias que às vezes que nós duvidamos e dispomos descrença, falta de fé em relação a que Deus pode fazer na nossa vida. Nós pedimos ajuda a Deus. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a entender como tu vais operar. Ajuda-me a entender como vais fazer. Ajuda-me. Dá-me a possibilidade de buscar a bênção das tuas mãos. Foi isto que o homem disse. Em palavras mais curtas, claro. Jesus operou na vida daquele jovem e ele foi curado. Há alturas que nós oramos que há dúvida em nós, mas vale não orar. Mas vale você estar quieto e sossegado. Agora, se você que Deus confia que Deus pode operar, que Deus vai fazer algo na sua vida, ore. Mas a partir daí, por favor, esteja calado. Ai, mas é mais forte que mim. É mais forte que si, você vai perder. Ah, mas eu não consigo impedir. Não consegue impedir, não vai receber a benção. Ah, mas as outras pessoas perguntam-me. E você não diz nada, cala-se. Ah, estou aí. Epá, mas às vezes parece que fica, eu sufoco. Mas vale sufocar e receber a benção do que não sufocar e não receber nada. O que é que você quer? Quer Deus operar na sua vida? Quer a bênção na sua vida? É isso que você quer? Se é isso que você quer, você tem que fazer como Deus mostra-nos para fazer. Não como você acha. Realmente, para os europeus, americanos e tudo mais, é mais fácil agarrar e recorrer a um médico do que recorrer a Deus. É mais fácil ir buscar a bênção através de médicos, através de medicamentos, do que buscá-la através de Deus. Pode não funcionar. Ouçam, por favor, Deus não funciona. Até o planeta não é planeta. Um familiar meu teve uma unha do pé encravada. Foi muito complicado. Pus e tudo. Complicado mesmo. Teve de ir ao médico. E que tiveram que alajar para conseguir tirar aquela unha encravada, para que puxa isso, espremer, pronto, complicado. Passado um mês, voltou tudo outra vez. Esse familiar meu já não foi ao médico e veio ter comigo. E mostrou-me e disse, está a acontecer outra vez. E eu disse, vamos orar. Depois de orarmos, os dois, nesse dia já não sentia dor. Já não precisou mais de ir ao médico. Acabou tudo. O problema ficou resolvido. Mas nós temos que largar o assunto nas mãos de Deus e deixar Ele fazer. Senão, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu peço desculpa. As coisas não funcionam em Deus como nós queremos, mas como Ele quer. Ele é que é Deus, não somos nós. Então, mas uma pessoa que esteja a fazer as coisas erradas, o que é que deve fazer? Mudar. 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 Pedir perdão a Deus pelo que fez até agora e dizer, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a mudar a minha maneira de falar. Ajuda-me a mudar a minha maneira de pensar. Ajuda-me a confiar mais em Ti. Porque Tu podes. Tu podes fazer grandes coisas e sei que vais fazer na minha vida, no nome de Jesus.
Esta é a forma correta de buscar a bênção de Deus para a sua vida. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. O título da mensagem é a sua vez. É a sua vez de decidir. Está na sua mão ter bênção ou não ter. Está na sua mão. Você precisa de ajuda? Fale comigo. Eu ajudo-a a entender aquilo que não está certo. Aquilo que você deve fazer, correto? Quantas vezes eu oro e estou a orar com pessoas e Deus me mostra o que é que eu devo dizer à pessoa para ajudá-la. Mas entenda, não é Deus que vai mudar. É você e eu que vamos mudar para que a bênção chegue às nossas vidas. Não é Deus que vai mudar. Ele decreta que abençoa. Ele decreta que cura. Ele decreta que liberta. Ele falou, ele disse, ele vai cumprir. E agora, da nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte. Calar-nos e andarmos com Deus. Cuidado que não é só calar perante a igreja, não é só calar perante a pessoa que você conhece, que anda com Deus, é calar perante todas as pessoas. É não sair palavras negativas da sua boca, seja para mim, seja para quem for. Só assim você recebe a bênção. Vamos lá fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, realmente necessitamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Sabemos que Tu podes fazer grandes coisas, mas também sabemos que muitas das vezes somos nós que impedimos. Nossa forma de falar, nossa forma de pensar. Ajuda-nos, Senhor. Assim como aquele homem pediu-te ajuda por causa da incredulidade dele, assim nós te pedimos a Ti, Senhor, ajuda a nossa incredulidade. Ajuda-nos a andar contigo, confiar mais e mais em Ti e a ver os Teus milagres acontecer nas nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana.